gostaria de compartilhar com vocês uma pequena meditação sobre o capítulo 1 da Imitação de Cristo, que acho que será de nos grande valia para este tempo da Quaresma. O capítulo 1 trata da imitação de Cristo e desprezo de todas as vaidades do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, diz o Senhor. João 8:12. Então, no primeiro parágrafo, o autor vai dizer que nós devemos imitar a vida de Cristo, seguir a vida de Cristo, pois a vida de Jesus Cristo nos ilumina de toda a cegueira. Então, que o nosso principal empenho deve ser meditar sobre a vida de Jesus. Parágrafo 2. A doutrina de Cristo é mais excelente que a de todos os santos, e quem tiver o seu espírito encontrará nela um maná escondido. Muitas vezes, o cristão, cristã, o discípulo e a discípula pode se perder nas leituras espirituais, dando preferência a santos, a místicos, etc. Mas a imitação de Cristo deixa bem claro, a doutrina de Cristo é mais excelente do que todos os santos. O Evangelho é mais excelente do que a história, ou a mística, ou a piedade de todos os santos, porque os santos só foram santos porque meditaram a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E fizeram o seu caminho. Então, você também, enquanto discípulo e discípula, é chamado a fazer o seu próprio caminho, né? E aí se diz, muito embora ouçam frequentemente o Evangelho, muitos escutam o Evangelho, sentem nele pouca alegria, né? Então, é necessário, quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, é preciso que procure conformar a sua vida a dele. Porque Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, siga-me. Então, as palavras de Cristo só farão sentido na vida daquele que se propõe a assumir o mesmo caminho de Jesus. Parágrafo 3. Quem te aproveita discutir sabiamente sobre a Santíssima Trindade, se não és humilde, desagradando assim a essa mesma Trindade? Então, hoje em dia também está muito assim, né? As pessoas alguns querem conhecer em profundidade toda a doutrina, todas as minúcias da doutrina, todas as minúcias da teologia, mas o que adianta ter todo esse conhecimento teológico e não viver o amor, a caridade, que é aquilo que Deus realmente quer? Às vezes, até o conhecimento teológico aprofundado pode ser uma vaidade mundana, que faz com que a pessoa se ache melhor, mais informada, mais cristã ou mais católica do que a outra. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, senão amar a Deus e só a Ele servir, né? É interessante que ele fala assim, prefiro sentir a contrição dentro da minha alma a saber defini-la. Se soubesses de cor toda a Bíblia e a sentença de todos os filósofos, eu diria a sentença de todos os teólogos, de que te serviria tudo isso sem a caridade e a graça de Deus? E aí o parágrafo 4, ele vai falar o que é a vaidade. Vaidade é, pois, buscar riquezas perecedoras, ambicionar honras, desejar posição elevada, seguir os apetites da carne, desejar longa vida, atender à vida presente sem providenciar a futura, amar o que passa tão rápido e não desejar a felicidade que dura para sempre, né? Então, às vezes, até dentro da religião, o pecado da vaidade pode se encontrar, sobretudo naqueles que dão preferência ao conhecimento teórico, ao muito saber, mas o pouco amar. E aí, no parágrafo 5, ele vai dizer, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 8. Ou seja, a gente sempre tem uma curiosidade aguçada por satisfazer, né? Então, por isso, se pede, procura desapegar teu coração do amor às coisas visíveis e afeiçoá-lo às invisíveis, né? Pois aqueles que satisfazem seus apetites sensuais mancham a consciência e perdem a graça de Deus. Esse texto da imitação de Cristo que eu estou utilizando tem algumas reflexões de São Francisco de Sales. Então, aqui na reflexão que ele faz, ele vai dizer assim, contemplando muitas vezes Nosso Senhor pela meditação, toda a tua alma se encherá dele. Da mesma forma como as crianças aprendem com a mamãe a balbuciar as palavras porque tanto conviveram com a mamãe, assim também de tanto meditar, ler o Evangelho, rezar o Evangelho, a gente vai adquirindo a fisionomia de Jesus. Então é muito interessante, porque isso aqui é um conselho de São Francisco de Sales.
Então rezemos com ele, pedindo a graça de, nesse tempo da quaresma, em toda a nossa vida, dar preferência à meditação do Evangelho, contemplando a vida de Jesus, a fim de que a nossa vida se assemelhe à vida dele. Meu Senhor Jesus Cristo, amabilíssimo Pai de minha alma, eu vos peço perdão de todo o meu coração pelo pouco amor, temor, reverência e obediência que tenho tido por vós até o presente. Eu vos peço a graça de vos amar e temer no futuro com amor e temor filial e reverencial, com perfeita obediência aos vossos mandamentos e inspirações interiores, e a tudo que o meu estado me obriga, e de imitar-vos virilmente em santas virtudes, e ainda de ser perfeitamente resignado em todas as coisas à vossa divina vontade e bel prazer eterno. Então fica aí essa proposta no tempo da quaresma de você meditar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho diário todo dia, a fim de procurar conformar a sua vida dele. Um precioso conselho aí tirado do capítulo 1 da Imitação de Cristo.